Estou iniciando a revitalização de mais uma impressora. Desta vez o projeto é transformar esta sucata de Infinity numa impressora com duas cabeças Epson i3200. Nesse projeto pretendo fazer uma boa redução nos custos de upgrade. E para isto desenvolvi um drive para motores que me permitirá reutilizar quase toda a parte mecânica desta Infinity. Neste vídeo vou tentar mostrar como funciona o encoder de fita e o encoder rotativo acoplado aos motores, porque eles são extremamente importantes para o bom funcionamento de uma impressora e também para o sucesso deste projeto. Caso você se interesse por eletrônica de controle em um nível um pouco mais avançado, vou disponibilizar em nosso grupo no Telegram o código e o esquemático para a construção do drive que pretendo utilizar aqui. O sensor é composto de dois canais chamados canal A e canal B. O sensor fisicamente é parecido com uma forquilha, sendo que de um lado temos um LED emissor de luz que fica o tempo todo aceso e uma lente para intensificar esta luz. Do outro lado temos 4 janelas com um fotoacoplador cada, que são eletricamente excitados quando recebem a luz. O sensor tem um circuito de filtro para saber qual dos 4 fotoacopladores é excitado primeiro e gerar a sequência de pulsos. Este circuito é finalizado em 2 amplificadores operacionais que finalizam a filtragem dos sinais de encoder. A fita ou disco de encoder é feito com pequenas listas ou ranhuras que possuem o dobro da medida de cada janela do fotoacoplador. Quando a fita de encoder ou disco é movimentada em frente às janelas do fotoacoplador, eles são excitados ou desligados eletricamente, gerando pulsos alternados em uma onda quadrada nos amplificadores. Esta onda é então lida por um microcontrolador ou pelo processador da impressora, que faz então a execução da impressão ou o controle dos motores. Como as duas janelas do encoder têm a mesma medida de uma lista na fita do encoder, ao mover o sensor sobre a fita, cada uma das janelas recebe a luz do LED em tempos diferentes, fazendo com que uma delas sempre acenda ou apague antes da outra, dependendo da direção do movimento do sensor. As duas janelas também podem estar ligadas ou desligadas dependendo da posição do encoder. Esta característica permite ao microcontrolador determinar em que direção o sensor de encoder está indo. Para fazer a leitura desse movimento, os microcontroladores possuem a capacidade de aceitar interrupções em seus códigos. Para quem não sabe o que é uma interrupção em programação de microcontroladores, este é um evento que acontece, por exemplo, quando você pressiona uma tecla no seu computador. O computador, em uma fração de milionésimo de segundos, interrompe o que estiver fazendo para ver qual a tecla que você pressionou. No caso do encoder, quando acontece uma interrupção por excitação do canal A, o microcontrolador interrompe qualquer coisa que esteja fazendo e verifica o canal B. Se o canal B estiver em nível baixo, ou seja, quando não estiver recebendo luz do LED, o microprocessador determina que o movimento está sendo em sentido horário. Esta é a maneira mais simples de determinar a direção que o sensor ou o motor está se movimentando. As interrupções do microcontrolador podem ser lidas de diversas maneiras. Por exemplo, o microcontrolador pode ler o sinal do encoder enquanto ele estiver sendo excitado, com o sinal na borda de subida, ou quando estiver apagando, que se diz que o sinal está na borda de descida.
O processador da impressora não acha importante ler a distância ou a velocidade que o carro de impressão está se movendo, porque ele faz uma leitura binária da imagem, sendo que cada ponto da imagem corresponde a um pulso em um dos canais do encoder, podendo ser um pulso na borda de subida ou de descida. O que o processador faz para imprimir em uma determinada velocidade é enviar cada pulso para os motores em um espaço determinado de tempo, que é calculado pela velocidade de avanço escolhida pelo usuário. Esta capacidade do microcontrolador permite fazer uma leitura mais apurada do encoder, fazendo com que seja possível a leitura dos sinais do encoder em duas posições da mesma lista na fita. Como o encoder possui dois canais, se ambos estiverem com a interrupção de leitura ligados, é possível a contagem de 4 pulsos em um único avanço de lista. Essa leitura é chamada leitura em quadratura. Por exemplo, o mais comum é a fita de encoder ter 180 listas em 1 polegada. Com a leitura em quadratura, o microcontrolador lê os acionamentos e desacionamentos dos fotoacopladores 720 vezes por polegada. Neste ponto, já é possível entender como funciona a resolução de impressão no eixo X de uma impressora. Quando temos, por exemplo, a resolução de 360 por 1080, significa que o microcontrolador está lendo apenas na borda de subida do sinal, ou seja, quando a janela do canal A ou B está sendo iluminada. Numa resolução de 720 por 1440, o microcontrolador lê os sinais do encoder tanto na borda de subida quanto na borda de descida. Normalmente, nas impressoras chinesas, a máxima resolução no eixo X é de 720 dpi, mas é possível ainda fazer a leitura de cada canal do encoder quando eles estão em estado totalmente alto ou em estado totalmente baixo, o que daria a resolução de 1440 dpi no X, como acontece nas impressoras de mesa da Epson, que são capazes de imprimir a resoluções de 1440 por 5760 dpi. Cada sensor de encoder precisa ter uma fita compatível com a largura de suas janelas. Por exemplo, temos fitas de encoder com 150, 180 ou 360 listas por polegada. Como os sensores de encoder são sensíveis à luz do LED, um sensor feito para uma fita de 180 LPI é capaz de ser usado em uma fita de 150 LPI. Mas isso ocasionará um erro de leitura, possivelmente no tamanho da imagem ou por manchas na impressão. Nas impressoras chinesas, o mais comum são os sensores da linha H97. O sensor H9720 é para fitas de 150 LPI. O H9730 é para fitas de 180 LPI. E o H9740 é para fitas de 360 LPI. Apesar dos sensores do encoder serem tolerantes com pequenos desalinhamentos entre o sensor e a fita, o ideal é que ambos sejam instalados verticalmente o mais corretamente possível. Lembre-se que o sensor vai ler qualquer variação de luz nas janelas, mas se estiverem desalinhados, gerará um erro acumulativo que poderá se refletir na impressão, com manchas ou listas. Beijos, Isabelle.